Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso curso de Vue 3. Estamos nessa parte do Vue Router. Nós instalamos nessa aplicação aqui o Vue Router. Ele está funcionando direitinho aqui. Com esse primeiro menuzinho bem básico aqui, nós vamos avançar nessa aula trazendo um pouco mais de conhecimento aí sobre o Vue Router, tá? Primeiro, pessoal, vou dar uma parada na minha aplicação e vou estar instalando o SaaS aí para mim estar utilizando quando eu achar necessário. Tem um vídeo anterior aí falando do SaaS. Se você não viu esse vídeo, é bem interessante você estar vendo aí se você quiser entender sobre o SaaS, esse pré-processador CSS que nós utilizamos sempre aqui nas nossas aulas. Aqui eu estou instalando com Yarn e usando aqui a versão específica que eu desejo para ter certeza que ela vai funcionar. Se você usa o npm, é só substituir o Yarn add para npm install e vai funcionar do mesmo modo. Então, essa primeira parte aqui é bem básica aqui, só para a gente ficar aí tendo o mesmo padrão de projeto aí para vocês estarem acompanhando, tá? Então beleza, isso aqui feito. Vou dar um Yarn server aqui para rodar de novo a aplicação, ver se vai estar rodando tudo direitinho. Beleza, tá? Então estamos de volta aqui com a aplicação aqui disponibilizada. Vamos estar agora analisando um pouco mais profundamente sobre o Vue Router. Então pessoal, beleza, estamos aqui, ó. Nós temos aqui no nosso app o menuzinho do Vue Router. Nós vamos começar analisando esse menu e essa tag Router Link, a diferença que ela teria para uma tag comum de links do HTML, uma tag âncora que nós utilizamos tradicionalmente no HTML. Então vamos criar aqui a nossa tag HTML, vamos colocar aqui no href /cadastro, só para a gente estar percebendo aqui. Vou colocar aqui outro cadastro. Na verdade é o mesmo link, é só para a gente perceber algumas diferenças. Vou colocar aqui um style CSS só para não ficar muito grudado. Tá aí, só basiquinho aqui o link, só para nós estarmos percebendo alguns detalhes aí. Então tá aqui, ó, outro cadastro. Vamos colocar aqui para ficar tudo igualzinho. A barrinha aqui, beleza. Ficou um pouco longe aqui. Vamos mudar aqui. Mas o que interessa aqui é a gente entender alguns detalhes, pessoal. Percebam que eu coloquei a tagzinha tradicional do HTML de link e ela vai funcionar também, tá? Então funciona aqui com cadastro, funciona com outro cadastro aqui. Nós colocamos o mesmo path /cadastro, está funcionando. Então qual seria a vantagem então de nós estarmos utilizando aí as tags do Router Link? Nós vamos entender aqui, dando um inspecionar aqui na nossa aplicação, e vamos olhar aqui, ó. Em primeiro lugar, um detalhe básico aqui, pessoal. Eu vou ver que eu tenho aqui, ó, as três tags, né? Porque o Vue vai transformar o nosso Router Link lá numa tag âncora comum do HTML. Então ela tá aqui, ó, tanto a do home como do cadastro. Mas vocês vão perceber que aqui, ó, essa última que foi criada por nós do outro cadastro, ela vai ter a seguinte diferença, ó. Aqui, ó, no home, eu clico, ele cria automaticamente essa classe de arquivo aqui, né? Para ter essa personalização CSS aqui. Então, toda vez que eu clico num link do Router Link,
ele vai criar automaticamente a classe ativa aqui para gente, tá? Nessa classe aqui não vou conseguir isso, porque é uma âncora comum, não está associada a esse sistema Router Link do Vue. Esse é um detalhe simples aí. Inclusive, se você quiser usufruir desse benefício, você pode até personalizar aqui a sua tag da maneira que você quiser, né? Para esse link ficar um pouco mais interessante. Posso colocar aqui, por exemplo, um pad. Vamos colocar um pad de 7 pixels. E vou colocar também um border radius aqui de 7 pixels também. E vou mudar a cor aqui, ó, só para a gente ter uma cor nossa aqui, ó, bem diferenciada, para você estar entendendo aqui que você pode personalizar. Outra coisa que eu vou só fazer aqui, ó, text decoration, vou colocar que é none também, que eu acho que fica melhor. Então, perceba agora que quando a gente atualizar, ele já tem outra cor aqui e tirou aquele texto decorator. Então, veja que ele não influi lá na nossa tagzinha comum do HTML. Posso melhorar mais aqui, ó. Vou fazer até o seguinte. Vou pegar essa cor aqui. Vou jogar aqui, ó. Beleza? Aqui eu vou jogar um background color para ser essa cor. E aí vou jogar color white para ficar algo um pouco mais marcante aí. Então a gente personaliza aqui e já está trazendo aí a personalização conforme a tag ative é criada automaticamente através da tag Router Link. Esse é um detalhe, mas talvez esse não seja o mais importante. Vamos olhar aqui agora no network aqui, ó. Perceba que eu clico no home, nada acontece. Clico nesse cadastro criado com Router Link, também nada acontece, né? Porque são componentes renderizados pelo framework. Então, ele não necessita fazer requisição nenhuma, né? Quando você usa uma tag comum, perceba que ele vai fazer uma request, independente se nós estamos aqui na mesma aplicação. E isso vai trazer uma queda de performance. É claro que nós estamos aqui num ambiente localhost, não vai fazer muita diferença. Mas se a gente pensar que nós poderíamos estar fazendo isso numa aplicação bem maior e que estivesse num servidor já com alguma latência, nós perceberíamos sim a diferença. Então veja aqui que nem marca nada de requisição. Aqui ele vai marcar, ó, trazendo até os microsegundos aqui, ó, né, 0,4 segundos, que foi o tempo aqui da requisição de resposta. Então, como nós estamos aqui no ambiente localhost, a gente não sente diferença, mas a gente sempre tem que pensar que a aplicação pode crescer, deve crescer, então a gente tem que trabalhar com a performance mais dinamizada possível. Então, Router Link, quando estamos com o Vue, é a opção correta, tá? Então, entendemos um pouco mais aqui da questão do Router Link, da tag Router Link, como ela é útil e boa para nós. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui, ó, no nosso processo aqui. Nós vamos falar aqui de algo agora bem legal, bem interessante, que é entender o sistema aqui do path que vem através aqui do to do Router Link. Porque aqui nós estamos usando, passando o path comum aqui. Lembrando que nós aqui temos um objeto aqui da nossa rota e ele tem o path aqui e nós passamos o path direto lá no to. Mas esse path também pode ser dinâmico, né? Pode ter um VBID aqui, VBID, para a gente estar trabalhando, tá? Então, quando eu tenho um VBID, eu posso passar esse path via variável. Isso funcionaria também com a tag de link comum, tá?
Poderia, por exemplo, colocar uma variável aqui, pf, por exemplo, e criar aqui nos meus dados um atributo pf, tá? E ele ia funcionar perfeitamente, tá? Vamos lá conferir. Então agora estamos aí com o pf e perceba que ele funciona perfeitamente utilizando a variável. Então seria um pf dinâmico que a gente poderia fazer qualquer tipo de alteração dinâmica usando o atributo aqui, a variável que está nos nossos dados aqui. Mas a gente pode mais, né? Quando a gente usa o VBIDE, lembrando que o VBIDE a gente sempre pode também trazer a forma curta aqui, só com os 2 pontos, eu posso criar também um objeto. E esse objeto me é bastante útil. Em primeiro lugar, eu posso usar um name aqui para mim, tá? E então isso facilita muito a minha vida, porque eu vou pegar o name aqui, ó, no caso é cadastro, tá? E vou passar o name. Não preciso passar o caminho, posso passar simplesmente o nome da rota. E aí agora vai continuar funcionando. Beleza, tranquilamente funciona do mesmo modo. Beleza, mas o que mais? O que mais que eu posso fazer, pessoal? A vantagem aqui, ó, uma delas é que se eu mudar qualquer coisa no meu pf, se eu necessitar trazer alguma mudanças, como eu estou trabalhando aqui com o name, não vai trazer alguma alteração, tá? Eu vou continuar tendo a minha rota trazendo aqui agora com outro pf, mas continua funcionando do mesmo modo, porque o name é que está gerenciando esse pf. Legal, né, pessoal? Então isso é uma das coisas bem interessantes que a gente tem também através do Router Link. Bom, pessoal, para a gente avançar então, vamos pensar um pouco na estrutura de pastas aqui, tá? Mas antes eu vou limpar aqui o nosso app.view. Muita coisa a gente utilizou nas nossas aulas iniciais e já não estão precisando mais. Vamos fazer uma limpeza aqui para ficar um código um pouquinho mais limpo aqui. Beleza, pessoal? Então vamos pensar agora na estrutura de pastas. Eu já deixei aqui, pessoal, muitos aí podem ter já percebido, uma pasta a mais aqui com um arquivo a mais. Eu adiantei aqui porque a aula fica longa, né? Então isso aqui é uma coisa bem simples. Eu criei uma pasta dentro da nossa pasta view. Essa pasta view que está guardando aqui os nossos arquivos de página, poderia ter outro nome, pages, por exemplo. O importante é você ter uma pasta separada para as páginas, diferente da pasta de components, por exemplo, que são componentes que são injetados dentro de outros componentes. Dentro da pasta view, que poderia chamar pages, são arquivos que são páginas em si, tá? E aqui eu tenho uma outra pasta dentro da pasta view, que é quando a gente quer separar um determinado domínio específico da nossa aplicação, né? Ou seja, uma regra de negócios específicas. Então coloquei uma pasta jobs aqui que vai falar sobre os trabalhos que estão disponíveis na nossa aplicação, já que nós estamos fazendo um cadastro aqui através do nosso cadastro.view para profissões. Eu criei uma pasta de jobs aqui para a gente estar relacionando esses nossos cadastros, né? Então, primeira coisa, eu tendo esse arquivo aqui bem simples inicialmente, ele ainda não tem o roteamento, né? Um arquivo que está aqui, um arquivo view básico, mas que ainda não consta com roteamento. Então, primeira coisa básica, nós vamos aqui, ó, vamos utilizar esse do component aqui como base, vamos criar um novo roteamento. O path eu posso colocar simplesmente /jobs tranquilamente, apesar do caminho ser um caminho um pouco diferente agora. Então o name eu vou colocar como jobs, o name do componente eu também vou colocar jobs. Agora eu tenho que importar aqui meu componente e aqui vai mudar simplesmente porque o caminho vai ficar um pouco maior. O path aqui na importação eu tenho que colocar minha pasta e sim o nome do componente, tá? Então está importado aqui, agora eu tenho um novo caminho com path /jobs.
Então vamos ver aqui, ó, se eu vier aqui, ele já deve funcionar. Então barra jobs, opa, escrevi errado aqui, barra jobs, aí sim, ó, já está trazendo aqui a minha página certinho. Então, estrutura de pastas, bem fácil de compreender, mas eu estou pensando aqui na regra de negócios e como o Router View nos ajuda em muita coisa nesse sentido. Porque eu posso trabalhar também com um sistema de parâmetros. Então, dentro desses jobs, eu posso querer estar trabalhando com IDs específicos para cada jobs dentro da mesma página. E isso o roteamento do View vai nos ajudar muito. É muito comum na programação web a gente trabalhar com parâmetros. Quando a gente vai fazer uma busca no back-end, por exemplo, eu estou buscando por um produto específico de uma tabela produtos, eu posso usar o ID daquele produto, fazer um famoso find by ID, né? Eu estou buscando por ID, então eu uso o ID. Aqui no front-end eu também posso usar esses parâmetros e pode ser, por exemplo, ID. Então eu posso colocar ID aqui. Para isso eu vou então duplicar essa rota aqui, tá? Mas vou fazer aqui uma rota diferente. Nessa rota sim, eu vou colocar barra 2 pontos ID, tá? Vou chamar o name dela de Jobs ID para ficar diferenciado, beleza? Então agora eu tenho uma rota que usa parâmetros, tá, pessoal? Então vamos voltar lá. Continua tudo funcionando aqui, tá? Só que eu tenho mais uma rota de parâmetros. Se eu colocar então meu barra jobs aqui, ele funciona. Se eu colocar barra jobs barra 1, 2, 3, ele funciona, tá? Tá trazendo jobs do mesmo mob, porque eu disponibilizei ele aqui, ó, o mesmo caminho, usando o mesmo componente. Então o componente é o mesmo, mais uma rota diferente. Vamos então, vindo aqui no app, vamos criar aqui, ó, vamos criar aqui mais um link, um router link aqui para a gente estar trabalhando, tá? Então aqui, ó, o nome é Jobs. Beleza, né, pessoal? Então, vamos colocar aqui o Jobs. Temos uma paginação a mais, já disponível aqui no meu link. Perceba, pessoal, que eu estou no Path Jobs, mas não está aqui ativo. Vamos voltar aqui, ó. Se eu for só Jobs, ele fica ativo. O Jobs aqui, ó, com o ID, ele espera que esse parâmetro seja utilizado, né? Então, isso é muito interessante. Para a gente começar a entender, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu arquivo Jobs, que é um arquivo bem simples. Vou colocar as minhas chaves duplas aqui, ó, para mim estar fazendo atribuição, né? Pegar esse primeiro ID aqui de uma forma bem tranquila para a gente ir entendendo. Então, vou colocar um this aqui, $$halt, e aqui é halt, não é router, viu, pessoal? Halt, e vou colocar params, tá? Agora, se eu voltar aqui, ó, veja que ele já capturou meu parâmetro. Então, eu já tenho um parâmetro dentro do arquivo para mim estar utilizando, um parâmetro específico. Isso pode ser bastante útil para mim aqui. Vamos fazer o seguinte, vou colocar um H3 aqui. Vou colocar um H3, vou trazer aqui 3 H3 para mim, então vou colocar aqui, por exemplo, front end developer, front-end developer. Vamos colocar no outro aqui back-end developer e vamos colocar no último aqui DevOps, só para a gente estar entendendo aqui. Então beleza, tá? E eu tenho os parâmetros aqui. Vou tirar esse parâmetro daqui, pessoal. Vou pegar ele por um
atributo, né? Vou criar um dado para esse meu parâmetro aqui. Então vamos aqui no meu default, vamos criar a nossa função de dados. Vamos retornar o nosso objeto de dados aqui. Vamos criar então ID. Eu vou pegar esse ID com this route ponto parâmetros. Então agora aqui, ó, eu tenho o ID para mim estar utilizando. Então vamos ver aqui se está funcionando ainda. As chaves duplas aqui de novo. Beleza, o ID tá aí, ó. Tem esse parâmetro para mim estar utilizando aqui, pessoal. Então aqui agora, essa página aqui, eu vou fazer uma coisa bem simples, viu, pessoal? Porque isso aqui pode ser extremamente dinâmico, com bastante recurso, né? Porque aqui embaixo do developer eu poderia ter todo um texto específico para explicar a função do developer, né? Vamos colocar um textinho aqui para a gente estar entendendo isso aqui direitinho, ó. Vamos trazer agora aqui uma div, vamos fazer um negócio um pouquinho mais bem feito, só para ficar bem claro, porque às vezes a visualização ajuda muito a gente a estar guardando o que a gente deseja, né? Então beleza, uma div aqui, vamos criar outra div. Eu fico preocupado das aulas ficar um pouco grande, mas eu acho que ajuda muito a gente visualizando bem a intenção aqui, a gente guarda. Então tô aqui, ó, como se fosse aqui cada div tendo a sua explicação aqui do que ela representa, né, pessoal? Então beleza, bem simbólico aqui. Então tem aí, ó, as profissões sendo explanadas aqui para mim, né? Eu vou, para melhorar, fazer só mais um detalhinho aqui que eu tô achando algo um pouco chato aqui. Vou criar uma div principal aqui, ó. Eu acho que o visual manda muito para a gente estar até entendendo o processo. Então vou dar uma melhoradinha aqui. Vamos tentar ser rápido aqui, mas vamos agora no nosso style. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou até usar aqui SCSS e vamos usar Scoped. Beleza, eu vou colocar usar a nossa classe main aqui para dar uma estilizada. Eu vou criar só o seguinte por enquanto, que eu acho que vai mudar muito. Vou dar um pad aqui de 4%. Aí, ó. Já deu uma melhoradinha, que estava muito colado, muito chato de ver. Então vamos fazer o seguinte, né, pessoal? Vamos estar fazendo com que só apareça aqui para mim o que eu preciso, né? Que vamos supor que a explicação fosse muito grande mesmo. Eu vou colocar um VIF aqui, ó, e vou colocar que esse VIF tem uma condição seguinte: ele só vai aparecer aqui, ó, se o ID for igual a 1. E agora eu vou usar esse mesmo VIF, tá? E vou passar para minhas outras divs aqui de cada job aqui específico. Beleza, o ID, se o ID for 1. Lembrando que o ID está recebendo por parâmetro aqui. Vamos voltar para a nossa aplicação. Parâmetro 1, 2, 3 não trouxe nenhum. Então vou voltar aqui e deixar o parâmetro 1. Ele não pegou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Até eu pus 1 nos 3. Era para ter pegado, né? Vou colocar 1, 2 e 3. O parâmetro ele vem como string. Então eu tenho que colocar aqui, ó, string.
o ID está recebendo meu parâmetro completo. E o parâmetro completo, ele é um objeto. Vamos relembrar aqui, vocês vão entender comigo. Se eu colocar o ID, vocês vão ver que ele realmente não é 1, né? Ele é um objeto que tem o ID 1. Então, eu tenho que passar esse parâmetro aqui embaixo. Eu poderia pôr um por um aqui, ó, ID.id, mas o certo é eu passar aqui, ó, porque aí eu já elimino completamente. Agora sim, ó, se eu venho aqui, ó, ele traz conforme o parâmetro. Então aqui jobs barra 1, se eu pôr 2, ele vai trazer o back-end. Se eu pôr 3, ele vai trazer para mim o DevOps. Tá, pessoal? Então, veja que eu estou trabalhando com o mesmo componente, alterando os dados através de parâmetros, né? É bem legal isso, né? Bem interessante mesmo. Lembrar que se eu deixar sem parâmetro, ele vai trazer a página que poderiam ter outros dados aqui, tá? A página poderia ter outros dados aqui. Vamos pôr aqui para finalizar, por exemplo, um H2 mesmo e colocar, né? Essa página traz tudo sobre seu trabalho. Então tá aí, ó. Ele traz aqui, ó. Então, se eu colocar o parâmetro aqui, ele vai trazer mais específico do parâmetro e continua trazendo o que a página tem. Então, usar os parâmetros são recursos muito interessantes que a gente pode estar utilizando através do ViewRouter. Para terminar essa questão dos parâmetros aqui, pessoal, eu queria só passar para vocês o detalhe que aqui, ó, no nosso link a gente já pode passar os parâmetros. Caso você já saiba o parâmetro desejado, né? No caso aqui eu teria que ter vários links, mas só para você entender que você pode já passar os parâmetros dos links, eu poderia ter um outro dado aqui no meu objeto, tá? Que é justamente o parâmetros, né? Ele é um objeto, eu posso passar um ID aqui e aqui esse ID, então eu vou passar para lá e desta forma, quando eu clicar no link, eu já estarei passando o parâmetro. Veja, pessoal, e aí ele já cai aonde eu desejo, né? Então eu posso utilizar a passagem de parâmetros também aqui através de links, né? Então eu poderia criar um menu aqui onde no Jobs ele abrisse um menu chamado Cascade aqui, né? O menu em cascata, onde eu ia abrir aqui para cada profissão específica e aí eu passaria os parâmetros. Nós vamos estar no futuro criando esses menus mais elaborados para a nossa aplicação ir ficando bem condizente, bem profissional, mas vamos passo a passo. Então é importante você entender que você poderia passar o parâmetro por aqui, tá, pessoal? Então é isso sobre o Router Link. Eu acho que nós já passamos tudo. Se ficou alguma dúvida aí, peço que você comente aí, passe aí nos comentários que a gente vai estar procurando responder o mais rápido possível. E eu volto rapidinho em breve falando de outros detalhes sobre View e ViewRouter.